Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por este dia tão especial que o Senhor nos confere. Estar na Tua presença, Senhor. Mas o Senhor nos selecionou e escolheu um povo só para ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, nós agradecemos por este privilégio, porque não é todo mundo. Há quem está no hospital, há quem está a lutar com a sua família para organizar, há quem está a lutar para ter um pão em casa, há quem está a lutar para poder endireitar os seus filhos, mas há um povo que está aqui, Papai da Glória, para te buscar, para te adorar, para te bem dizer que o Senhor é Deus. E não há outro igual a ti, Papai da Glória. Então, capacite os guardas, também quem está do outro lado da tela, Papai da Glória, possa receber essa mensagem de instrução que possa desbloquear, porque o problema é a mente, não é o corpo, é a mente que é sugerida coisas do mundo e chegamos a cair nas coisas do mundo. Mas aqui queremos falar de coisas espirituais e que é do Espírito, e que tem ouvido para ouvir, em Espírito que ouça, quebramos todas as mazelas mundanas, Senhor, e abra a nossa mente, Senhor, para ouvirmos o Senhor falar. Não é Gilda, não. Eu que perca destaque, o Senhor ganhe destaque, Senhor. Fala, instrua, nos ensina, Papai da Glória. Em nome de Jesus, quem crê diz um amém, que tome o seu assento. Ok, eu quero que você titule esta mensagem: Davi tirou o peso sobre ele. Davi tirou o peso sobre ele. Davi é um personagem que eu, em particular, me identifico muito por várias razões. Várias razões. Não só por ser um homem segundo o coração de Deus, mas é um homem com uma história espetacular. Vamos abrir 1 Samuel 17, logo no versículo 38, vamos ler de 38 a 39. Depois alguém vai ler para mim 1 17, 15, anota aí quem vai querer ler comigo esse versículo. E outro também vai anotar para mim quem vai querer ler comigo. 1 Samuel 17, 33. Bom, se escolhendo aí quem vai querer ler comigo. Vamos lá. Então, diz assim, 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura. Quer dizer, Saul tirou a armadura dele e deu a Davi, incluindo uma carroça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou o quê? E tentou alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Amém? Estamos juntos até aqui? Não se trata só de uma luta, se trata sobre andar. Não é só uma luta. Davi não tinha problema com a luta. O problema era andar. E quando ele carregou um peso que não estava acostumado a carregar, ele não conseguiu andar. Agora, a minha questão aqui é para vocês: que tipo de peso vocês estão a carregar na vossa vida e que não conseguem andar? Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, familiarmente. Que tipo de peso? Vamos começar a pensar. Aqui a ideia, sabe qual é? É eu vos colocar a palavra que vai limpar todas as mazelas espirituais. É como usar água para tomar banho. Você fica limpo. E com a palavra, eu quero que a vossa alma também fique limpa. E por que eu falo sobre peso? Davi, essa história começa num dia em que seu pai Jessé diz: leva as merendas para entregar aos seus irmãos. Davi é alguém que tinha muita desvantagem. Muita desvantagem com os irmãos, zombavam dele. Muita desvantagem como menino. No dia que era suposto o pai se recordar do filho, quando ia ungir o próximo rei, o pai só olhou para quem? Para os mais velhos, saradinhos, que eram os próprios para ser ungidos com Samuel. E Deus disse que não é esse. Falta quem? Macho. Imagina você ser esquecido por teu pai. Dói, né? Eu quero trabalhar com o vosso coração. Imagina você ser esquecido com teu pai. É doloroso demais. Imagina você ser esquecido numa oportunidade de trabalho. Eu sei que o fulano X pode fazer, eu sei que ele entende as coisas, mas foi esquecido. E aquele que era esquecido
era o que ia tomar o trono. Tudo bem. Deus, ele não remove o peso, mas deixa a desvantagem. Deus é especialista em desvantagem. Eu não sei em que ambiente de convivência vocês cresceram e que olharam que isso aqui para mim é desvantajoso. Por exemplo, eu vou contar a minha história. Eu vim numa desvantagem desde criança. Qual é essa desvantagem? Não cresci nem vivi com os meus pais. Para mim é desvantagem. Vim em casa da minha avó, num ambiente de zombaria, sei lá. Eu tinha um primo que até ele nem se lembra. Tínhamos 2 camas assim. A dele era decorada com os Spider-Man, a minha como Kumbi e Vembra. Já era desvantagem. Entendeu, né? É Davi este. Cuidava da ovelha dos pais, era pastorinho de ovelhas, não é? E o que mais? Ainda tinha uma habilidade. Qual era a habilidade? Além de tocar a harpa, ele sabia cuidar do rebanho do pai, defender o rebanho do pai, matou ursos e leões. Amém? Mas o que acontece é que Deus ama trabalhar com a desvantagem. Eu não sei como você cresceu, se calhar tem alguma deficiência, se calhar tem alguma limitação para fazer algo. Outra desvantagem que eu tive também na infância, que foi bom para mim, foi no sentido, quando eu passo para morar com minha mãe, no novo lar que ela teve, eu tenho um amigo que é super mega inteligente até hoje. E juntos estávamos na mesma classe. Só que, andamos de 9ª até 12ª. Era competição. Por quê? Eu me sentia na desvantagem porque ele nem precisava estudar. Ele bastasse ouvir na sala de aula, ele já sabia de tudo. Ia fazer exame, nem precisava de estudar nada. Enquanto eu tinha que acordar às 0 para estudar. Só para pelo menos chegar, ele tirava 19, eu 15. Amém? Davi também estava na desvantagem. E Deus ama trabalhar com a desvantagem. Por quê? A desvantagem é um campo perfeito para que Deus glorifique o seu nome. Vou voltar a repetir. A desvantagem para si é um campo perfeito para que Deus glorifique o seu nome. E saiba de uma coisa, só para te escandalizar agora. A desvantagem é permissão de Deus. Deus permite desvantagem na tua vida só para que você não se ache, mas dependa dele. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Davi estava na desvantagem. Davi leva... Vou agora aqui. Existia uma disputa entre os filisteus e os judeus. Filisteus eram os inimigos do povo de Deus. Mas uma coisa estranha aqui, que me chama a atenção. Quem era mais treinado ali? O povo de Deus ou os filisteus? Como? Pronto. Não nesse prisma. Saul tinha um exército que era treinado todos os dias. Sim ou não? Mas os filisteus também tinham os seus exércitos. Mas uma coisa que era diferente. Eram Golias. E eu me pergunto, por que Deus foi dar a capacidade e o DNA dos filisteus poderem produzir gigantes e não o povo dele? Se Deus quer Deus, por que ele não pegou o povo que ele mesmo escolheu, não deu o DNA de construir gigantes e foi dar aos filisteus, que eram o seu inimigo? Vamos entender. Mas isso acontecia porque na altura tinha sempre que fazer um campo de batalha entre vários judeus, filisteus, ou seja que tribo. Eles deviam lutar para que um reinasse aquela zona, reinasse o bairro, reinasse a cidade, reinasse os reinos todos. Então havia esse tipo de confronto. Só que naquele dia foi marcado um confronto com quem? Com o povo de Deus
e os filisteus. Para sair um vencedor que reinasse aquela área toda. Só que o povo treinado de Deus, o que acontece com ele? Se esconde. E os filisteus, eles têm uma vantagem. Qual é? Golias. Quem? Golias. No mesmo dia, é enviado quem? Um menino. Acho que 7 anos por aí. E ia deixar o quê? Merenda. Ia deixar merenda para os seus irmãos. Só que houve uma baboseira de um filisteu, de um gigante, a zombar de um nome que está acima de todos os nomes. Que está em cima de todos os nomes. O que ele faz? A desvantagem de Davi é que ele tinha um gigante. Ele era pequeno. A estatura, a postura dele, não tem como comparar isso. Mas Davi não olha o filisteu, o Golias, na carne. Ele olha o espírito. Então, quando ele chega lá, houve aquela situação, diz, não, eu posso eliminar esse Golias. Muita atenção com as pessoas que dizem vão cuidar de ti. Muita atenção com as pessoas que dizem vão te proteger no dia que você mais precisar. Por quê? Aquele povo treinado, no dia que foi, vamos lá, açoitado não, mas diria, veio um problema para ele, que era os filisteus, né? Eles se esconderam. E existem pessoas assim, que você vai dizer, eu te confio. Mas no dia da perseguição ou da aflição, eles vão se afastar e vão se esconder. Foi o que aconteceu também com o povo de Deus. Mas são treinados. Bem habilidosos. E tem Deus. Mas tendo Deus, esconderam. Por que eles se escondem? Tendo Deus. E quem tem Deus, de nada se esconde, de nada teme, e ele vai para frente. Ele vai para mostrar que eu sou povo, eu sou Deus, ou seja, eu sou a pessoa que Deus escolheu para resolver qualquer tipo de problema. Mas vamos lá. Primeiro, Davi chega, é movido por uma recompensa. Se eu matar esses filisteus, o que vão dar? Não está sabendo, vão isentar o papá de todos os impostos, ainda vão dar a filha do rei para casar. Ok, tá bom. Ele aí estava na cara. Tudo bem. Entro na tenda de Saul. Saul, eu vou de frente com Golias. Só que entenda o comportamento de Saul. Ele primeiro foi infantil e estava na cara. Saul, ele foi infantil e estava na cara. Ou seja, cuidado com as pessoas que você vai ter uma conversa com ela. Raciocina se essa pessoa está no espírito ou está na carne e ser infantil. Qual é a infantilidade de Saul? Vai, né? Bem, leva aí a armadura, leva aí a espada e tudo. Davi estava no espírito. Por isso, quando ele carrega a armadura, as coisas de Saul, ele dá 2 passos. Ele diz, não, isso não me pertence. Há um peso em mim. Os 2 passos que ele tentou dar, que está aqui. Vamos ler? No 39. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar o quê? Alguns passos. Eu não sei quais são os passos que você está querendo dar na tua vida. Vamos agora falar sério, rasgado. O que você precisa para dar 2 passos? Ou o que está fazendo você parar nos 2 passos? Qual é o peso que você carrega? Culpa de mãe e pai? Culpa de um primo? Culpa de uma vizinha, de um colega, de um negócio? Não sei o que te pesa. Mas sabe que isso que está aí não foi você que pôs. A boa notícia é que você vai precisar tirar isso. Então, Davi tirou. Eu não sei como está a tua vida com Deus. Se há um peso. Que não há uma ligação, uma conexão com Ele. Não sei explicar. Eu não sei como é que está o teu trabalho, dia a dia, a tua faculdade, dia a dia, que você inconscientemente foi receber um peso.
Uma armadura que não é o teu dia a dia. Não é o teu dia a dia. A espada também não é o teu dia a dia. Quem colocou esse peso para si que você não consegue dar passo? Uma amizade é boa, um casamento é bom, um emprego é bom, mas se pesa, você tem que sair daí. Se está pesado, você tem que sair daí, não te pertence. Eu estou a olhar Davi, mas estou a olhar a tua alma, a tua vida com Deus, o que está lhe a pesar, que impede você continuar com mais passos, mas só 2 só. Você diz, não, isso não é meu. Eu peço que você retire, identifique o que está a criar peso na tua vida e retire isso em nome de Jesus. Retire esse peso. Retire essa armadura, porque você não está acostumado a trabalhar com isso. Você é um homem de pedra e fisca. Só isso só para Deus é suficiente. Mas eu quero que você analise isso na tua vida espiritual, emocional, familiar, social. O que é que... Sabe, você não vai acessar a bênção do acesso enquanto estiver a carregar peso que não lhe pertence. É disso que eu estou aqui a falar. Embora que seja um culto, nosso professor já chegou, está ali, mas o que está quer dizer? Você não tem como acessar a bênção do acesso sem você retirar pesos que você deixou colocar na tua vida. Não vai acessar. Davi tira aqui. Tirou. Mas olha, que audácia. O teu maior inimigo sempre vai soprar quem você se tornará no futuro. O teu maior inimigo vai soprar o que você vai se tornar no teu futuro. Ou seja, quando ele sai, encontra quem? Seu irmão. Davi, o que você faz aqui? Não devia estar lá a cuidar de... Como é que é? Os pastos de papá. Mas Davi já estava sendo promovido para governar um povo. Ele já cuidava de quê? Das ovelhas de papá. Já cuidava. Diz mais ainda. Eu, em casa, já matei leões, ursos, já protegi tudo que é do papá. Será que Deus fez uma escolha esquisita? Ele sabia quem estava escolhendo. Mesmo na desvantagem. Qual é a desvantagem? Era a estatura de Golias. Davi, ele não foi na carne para confrontar ou defrontar o próprio Golias. Ele foi no espírito. Então, existem algumas coisas que você vai ter que vencê-las no espírito. E Davi não olhou o seu inimigo na carne, olhou onde? No espírito. Se você não tiver um espírito acessível, sensível, para que Deus fale contigo, você não vai acessar algumas vitórias. Você não vai acessar. Você não vai acessar. Mas o que Deus queria que era... Olha, preste atenção aqui. Em algumas vezes você irá sem apoio, sem aplauso, sem força, mas quando você for em nome de Jesus, você vira um testemunho. Entenda uma coisa, Deus aqui não quer te castigar. Com essa dor ou peso que você tem, Deus não quer te castigar. Ele quer criar um campo para que Ele possa glorificar o nome dEle, não para que você se ache. Outra desvantagem que eu tive foi que quando eu saía da UEM, consegui entrar lá, no dia em que ia dar informação ao meu pai, que entrei na UEM, a coisa que ele mais queria, no dia que eu ia dar essa informação, ele falece. Atenção, minha mãe doméstica, minhas irmãs estudantes, eu ainda estou a estagiar. Já imagina essa desvantagem. No dia do corpo presente, não havia soado bem aquela ideia de meu pai faleceu, não havia entrado bem. Quando fizeram um corpo presente, abriram, eu entendi que era verdade. Então eu corri para o quarto e vou ensinar depois o que eu fiz.
Quando eu vou para o quarto lá, faço uma oração que vou ensinar depois. E a seguir eu volto. Cumpri todo o protocolo. E Deus, em 2 semanas, na minha desvantagem, ele percebeu que Gilden não teria como cuidar nem da família, nem dele e de mais nada. Mas para que ele saiba que foi me buscar no dia da aflição dele, eu vou glorificar a ele. E ele vai saber que sou eu. O que ele fez? Me deu um emprego. Me deu um emprego. Eu pedi um emprego, de joelho. No dia que era para chorar, eu estava do lado dele, a pedir um emprego. Para cuidar de quem? Da família. Da família. Continuando. Davi sai em direção ao Golias e ele pega 5 pedras no rio de Alá. E ele, o filisteu disse, olha, vai então. Vai tu. Ele lança a primeira pedra. A Bíblia não cita, se vocês estudarem este livro aqui, sim. Esse aqui é Bíblia de estudo, onde vem detalhes aqui embaixo, não sei o quê, explica um pouco mais. A pedra fez com que Golias precipitasse e caísse. Aleluia. Não foi uma pedra que matou ele. Ele lançou e se precipitou, caiu. E Davi pega a espada e ele corre. Em nome de quem? Dele? Não, de Jesus. E ele pisa assim. Para dizer o que? Golias foi o degrau de Davi para Deus glorificar o nome dele. O medo que ele tinha, a angústia que ele tinha, a humilhação que passou pelos irmãos, com seu pai, o degrau que ele faz isto, pisa pela cabeça e corta, pega, tem que estar aqui. Aquele que metia medo a vocês todos, eu subi. Deus me levou. Deus me glorificou. Deus me usou. Eu hoje sou mais falado. Por quê? Porque não foi pela minha carne, minha esperteza. Foi Deus, sempre foi Deus. Nunca foi sobre Gilden. Nunca foi sobre Gilden. Atenção, nunca foi sobre Gilden, sempre foi Deus. Então, a desvantagem é uma permissão de Deus na tua vida, mas para que Ele use desse campo de humilhação para que o nome dele seja glorificado. Então, está humilhado? Deixa. Fica onde? Fica lá de Jesus ali. Vamos falar? Deixa. Você saiba que Deus é aquele que sabe todas as coisas. Já te viu no presente? Aliás, já te viu no passado? Te viu no presente? E já te viu no futuro. O salmista diz assim, Senhor, eu gosto muito de dizer, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Você tem que usar o teu dia de forma sábia. A tua infância de forma sábia. E Deus sempre usa quem está a trabalhar, nunca desocupados. Davi já trabalhava. Davi já cuidava das ovelhas do pai. Então já era um currículo perfeito para governar uma nação. Então, comece a analisar o que você faz dia a dia para que o Senhor olhe e diga, espera, aqui tem um currículo perfeito. Primeiro tem a mim, gosta de ir ao culto, tem um devocional, ajuda pessoas. Acho que eu posso confiar a ele para esta nação, ou para uma empresa, ou para algum negócio. Mas não para que você ganhe, que tenha dinheiro só. Não. É para que mais pessoas sejam alcançadas e Deus seja glorificado. Nunca achas que é sobre ti. Eu aqui estou aqui, não imagina os pesadelos. Mas eu sempre disse, nunca foi sobre Gilden. Sempre foi sobre aquele que me criou, aquele que me gerou. A Bíblia diz que ele me conheceu e me gerou antes da criação do mundo. E essa parte também eu gosto. A gente está vendo da mãe assim, mas há uma outra versão que diz assim, antes da criação de todas as coisas, ele já me conhecia. Ele já me conhecia, ele já havia me informado. Então, eu sei que Deus sabe o que ele fez comigo, o que vai fazer no próximo dia. E eu declaro que esta salinha aqui, dentro de alguns anos, vai ser um auditório. Amém? Então, retire tudo que cria peso. Davi também tirou o seu peso. Amém? Obrigado.